E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma atualização de mercado, falando então dos jogadores que podem chegar ou deixar o Cruzeiro para a temporada 2019. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada uma das especulações. E lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Uma novela pelo menos teve fim aí nessa segunda-feira, tá? Thiago Neves renovou seu contrato com o Cruzeiro, agora tudo devidamente sacramentado, assinado, o jogador já se pronunciou e tudo mais. Thiago fica no Cruzeiro com um contrato até o fim de 2020, com a possibilidade de renovação até o fim de 2021, devido a algumas cláusulas, né? Até a gente já falou sobre aquela possibilidade, se ele fizer 42 jogos na temporada 2020, o contrato é renovado automaticamente para a temporada seguinte. O ponto positivo é realmente ficar livre dessa história, acabou a conversa de ir pro Grêmio e tudo mais. Thiago ficará no Cruzeiro aí mais essa temporada, vamos torcer para que ele volte a jogar no seu mais alto nível. 2018 não foi um ano brilhante por parte dele, mas vamos torcer para que em 2019 ele fique longe dos problemas físicos, né, que ele teve alguns esse ano, volte a jogar muito bem e ajude o Cruzeiro a conquistar mais alguns títulos nessa nova temporada. Já a outra grande novela da janela, né, envolve De Arrascaeta. Essa teve alguns episódios novos, nada muito conclusivo até o momento, mas rolou um papo de que o Cruzeiro teria notificado o Flamengo de forma extrajudicial que estaria aliciando o jogador. Aí a gente tem que entender uma coisa, o Flamengo fazer uma proposta oficial ao Cruzeiro não é aliciamento. O que seria aliciamento no caso é o fato do clube carioca ter procurado o jogador e seu empresário antes de ter falado com o Cruzeiro e chegado a um acordo sobre essa negociação. Importante ressaltar, a notificação extrajudicial não tem nada a ver com justiça, o Cruzeiro não está processando o Flamengo. O Itaíra até mandou umas ameaças totalmente desnecessárias, falando que vai procurar os jogadores da base do Flamengo e fazer o mesmo que o Flamengo fez, de oferecer salário maior, não sei o que e tudo. Isso é totalmente desnecessário, as partes têm que chegar a um consenso, entrar em acordo, e parece que é o que vai acontecer lá no Uruguai. Segundo o mesmo Itaíra, o jogador está lá no Uruguai, seu empresário, e também o André Cury, que é um empresário de jogadores que tem uma carta desde a época do Gilvan, autorizando ele a fazer a negociação do Arrascaeta a partir de um certo valor. Então esse empresário André Cury vai se reunir, né, ou talvez já esteja se reunindo com o empresário do jogador e tudo mais, e também com o CEO do Flamengo, que chama Bruno Spindel, que é o cara que está tentando fechar essa negociação. Fato é que as partes vão se reunir, tomara que cheguem a um acordo, que fique bom para todo mundo, que o Flamengo aumente a proposta e assim o Cruzeiro libere o jogador quer ir, o Flamengo quer levar, o Cruzeiro também já admite a possibilidade de negociá-lo, até porque o clima criado foi todo muito ruim, inclusive saiu até notícia hoje de que alguns jogadores do Cruzeiro tentaram contato com o Arrascaeta e ele não está respondendo nem aos companheiros. Então, por mais que ter um empresário nessa história vai ser mais uma parte que vai querer pegar uma beiradinha dessa negociação, porque o cara não iria para o Uruguai fazer essa transferência a troco de nada, né? Algum caraminguá vai pingar na mão dele se sair negócio. Eu acho que é melhor fazer isso porque não tinha como botar o Itaí para sentar com esse cara e eles chegarem a um acordo. A relação está muito deteriorada entre essas partes aí. Tomara que a gente tenha logo uma solução, que o Arrascaeta siga sua vida, que o Cruzeiro siga sua vida também. O Cruzeiro não vai diminuir 1 milímetro sequer de tamanho pela saída do Arrascaeta. Inclusive tem duas notícias aí, né, de fontes pouquíssimo confiáveis, falando de outros clubes que teriam interesse no meia uruguaio. Uma delas seria que o Valência da Espanha teria interesse no Arrascaeta, e eu só digo uma coisa para essa especulação: se o Valência quisesse o Arrascaeta tava lá. Isso é fato, tá? Se o Valência quisesse pagar, por exemplo, o mesmo que o Flamengo está oferecendo para o Cruzeiro, o Arrascaeta já tinha sido vendido para o Valência, mas os clubes europeus nunca mostraram de fato interesse em pagar perto do que o Cruzeiro pede pelo Arrascaeta. Outra especulação que surgiu, né, que o Boca Juniors estava interessado no Arrascaeta. Essa é uma conversa que já vinha rolando há alguns dias, que o Boca está monitorando a situação. Falaram que o Boca ofereceria o volante Pablo Pérez e o lateral esquerdo Olaza em troca do Arrascaeta. Pablo Pérez mais Olaza juntos não dão metade do valor de mercado do Arrascaeta, então certamente o Boca teria que também botar dinheiro nessa história. Não acredito que o Boca tenha feito essa proposta, ou pelo menos pensado nisso. Me soa muito como invenção desses jornais, esses sites, esses twitters por aí, tá? Não acredito nem nessa história de Boca, nem nessa história de Valência. Até porque, se o Cruzeiro recebe uma proposta igual a que recebeu do Flamengo, seja do Boca ou seja do Valência, eu tenho certeza que o Cruzeiro abre mão do Arrascaeta
para não negociar diretamente com o Flamengo. Mas acho que o destino do jogador de fato vai ser o Flamengo no fim das contas, mas para isso o time carioca vai ter que aumentar essa pedida aí, e eu não digo pagar exatamente aquilo que o Itair falou, dos 14 milhões de euros. Isso eu acredito que o Flamengo não vai pagar 14 milhões de euros na mão do Cruzeiro, como era a ideia, né? 10 milhões na mão do Cruzeiro, mais a resolução dos 4 milhões lá da dívida na FIFA. Eu acredito que o Flamengo não vai pagar isso, mas acho que o Flamengo sobe um pouco, o Cruzeiro reduz um pouco a pedida, chega num acordo que fica bom para todo mundo. Pensando em reposição, é até uma coisa que eu queria discutir com vocês, se vocês entendem que de fato o Cruzeiro precisa de uma reposição imediata ao Arrascaeta. Por que eu estava pensando nisso? O Cruzeiro tem aí para jogar ali nessa ponta esquerda, porque o Arrascaeta não joga como meia, ele joga na ponta esquerda pelo Cruzeiro. A gente tem ali o Rafinha, a gente tem o David e tem o Renato Kaiser, que pode ser opção, além dos meninos da base que poderiam ter uma oportunidade, mas até o momento parece que não vai ser o caso. Então, quer dizer, a gente tem 3 jogadores que potencialmente podem jogar por ali. É claro que, pensando em composição de elenco, a gente perde com o Arrascaeta, que é um jogador de grande talento, um cara que faz a diferença e ficaria sem ele, mas observando o que o Cruzeiro enfrenta no primeiro semestre. A gente tem Campeonato Mineiro, né? Que, porra, você não precisa do Arrascaeta para ganhar Campeonato Mineiro, pelo amor de Deus. E tem também a disputa da gloriosa Libertadores. Só que o Cruzeiro tá numa fase de grupos com um grupo relativamente tranquilo, e eu não acho que de fato o Cruzeiro precise de uma grande contratação, por exemplo, para dar uma resposta no mercado, para mostrar força. Eu acho até que o objetivo do Cruzeiro deveria ser quitar a dívida na FIFA, porque essas dívidas na FIFA, Arrascaeta, Latorre, Sobis e tudo mais, se a gente pega um dinheiro no Arrascaeta e consegue zerar essa situação, acho que nem consegue, mas se a gente consegue zerar e acabar com essa dívida na FIFA, a gente tira pelo menos uma coisa que pode nos render muitos problemas, né? Porque, como todo mundo sabe, dívida de transferência não paga na FIFA pode gerar circunstâncias para o clube aí, inclusive envolvendo até rebaixamento. Então eu acho que isso deveria ser tratado como prioridade. O Cruzeiro precisa quitar logo essa situação e ficar livre dessa dívida que é mais urgente. E entendo até que a gente poderia dar uma segurada, esperar até o meio do ano aí, se for para trazer um jogador para reposição. Até porque pode ser que um David se firme, o Rafinha eu já não sei, já é um jogador mais velho, mas é um jogador que a gente sabe muito bem o que esperar. Pode ser que o Renato Kaiser também se torne um jogador importante. E tem até os meninos da base lá, o Laércio e o Marcelo, que além dos dois, o Gustavo Ricci e o Macton. Esses 4 jogadores, eles estouraram a idade sub-20, eles não estão fazendo a pré-temporada no time principal e ninguém sabe o que está acontecendo com os caras. Eles não sabem se estão emprestados, não sabem se eles são de férias, simplesmente não sabe. Tem até um papo que o Itaí falou que no dia 21 os jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica no momento vão se reapresentar para ficar treinando separado. Só que esses caras vai fazer isso com eles? Ou vai tentar rescindir contrato com os caras? Quer dizer, os jogadores eram referência na base, eram titulares absolutos. Se os caras fossem ruins, por que eles eram titulares da base até um mês atrás? E se o clube tem interesse em rescindir o contrato deles, como eu acho que seria abominável se o Cruzeiro fizesse isso, eu acho que é uma cagada sem tamanho, por que, por exemplo, comprou o Laércio? Pagou 600 mil para comprar o Laércio e não botou ele no time de cima? O Marcelo, eu já cansei de falar sobre ele. Para mim, ele deveria estar no elenco principal do Cruzeiro e deveria receber oportunidades. Ele, o Laércio, o Gustavo Ricci pode muito bem ser aí a 6ª opção de zagueiro do elenco, né? Claro que 5 dão conta, mas deixa o Gustavo Ricci pelo menos treinando com o grupo. É melhor do que deixar o cara treinando separado, né? Da base, o único jogador que tá fazendo a pré-temporada com o elenco principal é o Rafael Santos, lateral esquerdo. Os outros ninguém sabe o que aconteceu com eles. Eu gostaria, inclusive, que a diretoria do Cruzeiro se posicionasse e explicasse a situação de cada um. Por fim, mais uma notícia lá da Argentina falando de Mancoejo. Agora falaram que a proposta do San Lorenzo para tirar o jogador do Cruzeiro é no valor de 800 mil dólares. O mais legal é que eles falaram que a proposta subiu de 500 para 800, sendo que esses mesmos jornais tinham falado que a proposta era de 1 milhão. É ótimo como a informação é desencontrada. Fato é, até o momento o jogador segue fazendo a pré-temporada no Cruzeiro, não tem novidades sobre isso. Espero que o Cruzeiro consiga arrecadar pela venda do Mancoejo pelo menos o que ele deve ao Flamengo pela compra do jogador. Dizem que é na faixa de 4 milhões de reais que o Cruzeiro está devendo ao Flamengo. Então, se o Cruzeiro vender o Mancoejo por 4 milhões de reais, pagar o Flamengo e acabar com essa conversa, para mim tá joia. O Mancoejo não conseguiu render bem não só no Cruzeiro, no Flamengo também ele não produziu bem. Que volte para a Argentina, eu vi que tem até um time do México que falou nele também, mas parece que não tem proposta oficial.
Tomara que seja outra novela que se encerre logo, o Mancoejo vá fazer seu trabalho em outro clube, siga bem a sua carreira aí, vá ser feliz em outra quebrada. Bom, galera, o vídeo fica por aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas opiniões, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!